Uma boa noite a todos nós. O tema da noite é não resistais ao mal. Está no Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Não resistai ao mal, mas não o alimente. Vamos falar em 3 etapas. Primeira etapa, um momento histórico da humanidade não tão feliz, mas um momento histórico. Em 1942, a Alemanha decidiu, no seu expansionismo, invadir a União Soviética, a Rússia. Não existia União Soviética ainda. Decidiu invadir a Rússia. E decidiu enviar 1 milhão de soldados, 1.200 aviões, 10 mil canhões de artilharia, 1.200 aviões, como disse, e panzers, aqueles tanques de guerra violentos, poderosos, e invade a Rússia no período do inverno. Soldados russos, adolescentes, porque não estavam preparados por uma guerra de tal magnitude. Eram adolescentes que não sabiam sequer usar as armas de fogo. Os alemães, quando chegaram, foram dominando e foram dizimando aqueles meninos que lutavam pela pátria e morriam como moscas. A destruição total era questão de horas. Nisso, um médico da Marinha Russa, Georgy Zhukov, ele tinha uma certa autoridade sobre aquela guerra, sobre os participantes, as lideranças, e pedem para que todo o exército de adolescentes russos, que estavam na iminência de serem dizimados, recuassem para o interior da Rússia, debandassem organizadamente para o interior da Rússia. E eles foram se afastando, os alemães, sabedores que o seu poder era muito maior, foram perseguindo e foram adentrando o território russo. O exército russo, já tão distante do ponto de partida, lá no interior, começa a dar a volta e vai ao final do exército alemão, onde estavam soldados italianos e romenos, que não estavam preparados para lutar. Eles eram de segunda classe na luta. Eles estavam lá só para carregar suprimentos e carregar armamentos, para dar provimento aos soldados que estavam no fronte. Eles deram uma volta e obstruíram a alimentação física, comida, e barraram a chegada das munições ao exército alemão. O exército alemão, com o passar pouco tempo, faltava-lhe alimento, faltava material bélico, e eles estavam sendo mortalmente atingidos pelo frio intenso. A Alemanha capitulou e foi vencida por meninos, por pessoas que não tinham condições. O que eles fizeram? Não alimentaram a força bélica, porque eles eram muito menores em termos de condições. Porque se fossem confrontar como estavam tentando fazer, não tinham. Havia uma diferença muito grande entre o poder bélico dos alemães e o poder bélico daqueles meninos russos. E essa decisão foi de um médico da Marinha Russa. Segundo estágio,
Judah Folkman, ele era um médico em 1960. Ele era um médico que cuidava do departamento de controle sanguíneo de pesquisas sobre o câncer numa universidade americana. Esse médico era muito atento, um pesquisador muito atento. Ele observava no estudo que eles injetavam elementos cancerígenos em camundongos e esse câncer se desenvolvia no camundongo. Rapidamente os camundongos morriam. Enquanto tentavam inocular substâncias para matar o câncer, substâncias poderosíssimas no tumor, e o câncer não retrocedia, os camundongos morriam. Esse homem, Judah Folkman, ele começou a estudar os tumores e percebia que o tumor ganhava vida pela irrigação de milhares de vasos sanguíneos que chegavam ao tumor. Portanto, não adiantava colocar substâncias poderosas no tumor, porque ele não iria morrer. Morria o camundongo, mas não morria o tumor. O que ele fez? Começou a eliminar os vasos sanguíneos que alimentavam o tumor. Daí os mesmos medicamentos que antes não faziam efeito começou a atingir os tumores dos camundongos morriam por falta de alimentação. Não precisava tanto a medicação para acabar com o tumor, por falta de alimentação ele morria. Como lá atrás no exército invasor alemão morreu, capitulou, foi vencido por falta de alimentação. E interessante, diz lá o livro sobre o câncer que eu estou lendo, as duas ideias, tanto na Rússia em 1942 como em 1960 nos Estados Unidos, numa universidade, partiram de dois médicos que não eram militares. Terceira etapa, obsessão. A obsessão, como diz o Espírito Emmanuel, é o flagelo da humanidade. Ele atinge a todos, atinge todo o ser. Por quê? Porque é um mundo invisível aos nossos olhos. Quando eu estou no mato e ouço o chocalho de uma cascavel, eu sei que lá está, eu fujo. Mas os espíritos não, eles me envolvem. Por quê? Porque eu alimento o meu obsessor. Eu alimento o obsessor com o meu passado de outras vidas, de erros cometidos, e com erros dessa vida, com hábitos impróprios, hábitos nocivos, ambiente mental e físico depauperado, frágil, infantil. Eu alimento o meu obsessor, que ele é um espírito como eu, só que ele tem um motivo para estar naquele ambiente. O que é que fez aquele médico George Zhukov? Cortou a fonte de alimentação do exército para vencê-lo. Não bateu de frente porque não dava. O Judah Folkman cortou a alimentação do tumor que vinha pelo sangue sobre esse tumor.
enfraquecer o tumor. O processo obsessivo. A pessoa é levada a uma casa espírita, mostrando alteração psíquica, alteração do seu comportamento, das suas atitudes, depressões, medos, atitudes agressivas. E ele vai ao centro espírita, o que é que vão dizer para ele? Bom, você vai tomar passes, e o passe é bom, você vai assistir às palestras são boas? São. Você dão-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler todos os dias um pouco e vai fazer o Evangelho no lar, o livro dos Espíritos, o Evangelho do lar. Bom, é bom, só que não funciona, porque não foi extinto, não foi enfraquecido o alimento do obsessor que encontra naquela pessoa hábitos que alimentam, fragilizam a sua mente, fragilizam o seu comportamento. Como aqueles queriam atingir diretamente o exército alemão, não conseguia, porque o exército era forte, era preciso enfraquecê-lo, não dando alimento para ele, não dando comida e não dando armas. Enfraquecer o tumor, cortando as redes sanguíneas que chegavam até ele. Se você não cuidar de enfraquecer os motivos, a ação do obsessor sobre você, sobre aquele que procura, não consegue. Por isso que ele fica anos e anos fazendo práticas boas e não consegue. Porque o processo obsessivo, quando é um processo obsessivo de uma pessoa numa família, quem teve um processo obsessivo numa família vai ver que todos são atingidos. Uma só pessoa desequilibrada profundamente atinge a todos que o amam. E o amor é tão grande, vem nisso também a preocupação, vem o medo, vem o desconforto, vem a desesperança. Então, o que é necessário? Enfraquecer o alimento do obsessor. E o que precisa ser feito? Mudar os hábitos do obsediado, corrigir tudo aquilo que ele faz inadequadamente, corrigir os seus hábitos alimentares. Se ele se alcooliza, corrigir nele o hábito do álcool, até aquela gotinha tem que corrigir. Se ele está desorganizado na sua vida, na sua relação com as pessoas, se ele está agressivo, é preciso corrigi-lo. As pessoas que têm autoridade moral sobre ele, atuar sobre ele de uma forma consciente, direta, dizendo que os resultados aplicados por coisas boas, atitudes boas, podem não funcionar, porque ele está alimentando o obsessor, enfraquecendo a sua condição. Uma empresa, quando está chegando no vermelho, a sua direção, a sua diretoria reúne todo mundo: vamos trabalhar mais, vamos nos esforçar mais, vamos dobrar o nosso horário de trabalho. Se você não corrigir as fugas, os drenos, de onde estão se esvaindo a produtividade daquela empresa, por mais que você se esforce,
essa empresa cai. Jesus disse: não resistai ao mal. Que contrassenso! Parece que Jesus está falando para que todos nós sejamos covardes. Não é isso. Jesus vai mais além. Se alguém te der um tapa numa face, não dê um tapa na face dele, vire a outra. Poxa vida, o que Jesus quer de mim? Que eu seja um banana? E ele diz ainda: se alguém te roubar a capa, a túnica, você dá a capa também. Não combata o mal dando força ao mal por um processo mal também. Se você não nutrir a brutalidade do outro com equilíbrio, se você não nutrir com o equilíbrio, isto é, se você tentar com o desequilíbrio vencê-lo, você não o vencerá. Samuel Hahnemann, o criador, o descobridor das leis naturais da homeopatia, é a cura do semelhante pelo semelhante. Olha lá, a cura do semelhante pelo semelhante. A mesma doença que te enfraquece, que te mata, que te envenena, quando passada por 4 etapas, te cura. É uma coisa estranha isso. E Samuel Hahnemann, que fez parte do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá Hahnemann, é o Samuel Hahnemann, que nasceu também na Alemanha, né? Ele, quando chegava alguém buscando cura, ele era um médico comum, e um dia ele percebeu que a sua medicina estava causando mais mal do que a própria doença. E então começou a pesquisar e criou uma nova medicina que na Índia, por exemplo, é a medicina oficial. Aqui no Brasil, a nossa casa tem uma divulgação da homeopatia e temos aqui um médico da casa homeopata que serve às pessoas que precisam e buscam. Quando alguém procurava por uma moléstia qualquer, se você chegar um lugar de assistência médica, um consultório particular, um hospital, você vai fazer uma fichinha, vou te colocar dentro do médico, ele vai fazer uma entrevista e vai te prescrever medicamentos. Qual é a chance de cura? Pequena. Eu estou falando cura completa, não é pequenos alívios, cura completa. A não ser que esses médicos comecem a saber dos teus hábitos. Um médico, nós temos aqui o Alexandre, não sei se está aqui o Alexandre, que dá assistência em hospital público. Quanto tempo ele tem para fazer uma consulta? A realidade é que a estrutura não contempla isso. O Samuel Hahnemann ia na casa da pessoa, ver como essa pessoa vivia. Primeiro ele começava pedindo para que abrissem as janelas e as portas para arejar. Depois ele pedia para ver qual é a alimentação dessas pessoas. Queria saber como era a higiene dessas pessoas. Depois que ele entendia quais eram os pensamentos, ele tem uma frase que dizia assim: uma pessoa que não tem uma filosofia de vida que o oriente não será curado. Pode ser aliviado, mas curado não. Porque quem adoece não está adoecendo no corpo, explode no corpo, mas a doença vem do corpo espiritual.
espiritual, se a pessoa está totalmente desarticulada psiquicamente e emocionalmente, essa pessoa tem grande chance de continuar sendo inferno. Então, ele olhava, orientava e dizia, o médico antes de tudo é um educador. Depois que ele restabelecia critérios para aquela pessoa viver, corrigia os seus hábitos de vida. Agora depois que essa pessoa dava os primeiros passos, os primeiros indícios de que houve uma mudança mental, uma mudança emocional, aí ele prescrevia medicamento. Vocês imaginam, hoje as pessoas não conseguem fazer, o médico não consegue fazer isso, porque a sociedade é materialista, é o que nós merecemos, é materialista. O que o Hahnemann fez? Drenou a fonte que dava desequilíbrio àquele corpo, deixou de alimentar. Portanto, o corpo, sem uma alimentação das morbidades, tem a grande chance de vencer a sua moléstia. Aí está cheio de professor, tem um montão de professor aqui, o Estevam, um monte dele, a Cléo. Olha aqui, a Thaís está ali embaixo. Quando chega a mãe, o pai vai na escola falar com a coordenadora, por que o meu filhinho está indo tão mal? Pois eu já pus professor particular que fica com ele não sei quantas horas. Eu obrigo ele a sentar, ele esbufa, ele reclama, mas fica 5 horas. O resultado olha o resultado que esse moleque me traz. Sabe o que está acontecendo? Os processos que alimentam o mau resultado não foram retirados. Vai observar, vai acompanhar. O moleque está de porta fechada, a menina, ou nós mesmos, né? E ele está todo o tempo na internet, ou sei lá, ou está fazendo joguinho, né? Ele não consegue parar, olhar para um quadro, porque os olhos fecham e tanto cansaço. Não foi cansaço de trabalho, cansaço de ter ficado acordado a noite inteira. Adianta ficar 5 horas? Não adianta, se não corrigir. Pode ficar 10 horas, pode colocar quanto professor particular quiser, não funciona. Qualquer câncer, qualquer tumor, eu estou generalizando, obsessão como um câncer, como um tumor, Emmanuel disse que é o flagelo da humanidade. Ele destrói a personalidade de alguém, destrói a vida social de alguém. Esse tumor que pode se manifestar como um aluno que não tem bom rendimento, como uma empresa que tem as suas quedas, como a obsessão clássica, ou nós mesmos que tentamos ler um livro e os olhos pesam, né? A gente começa a ler, de repente fecha. Você procura um lugarzinho melhor, achando que o teu problema está no corpo que está no... Não. Começa a estudar a tua vida e verifica onde está a fuga das tuas melhores condições. Elas estão fugindo
não estão te dando as condições para você vencer um tumor. Tumor, estou simbolizando algumas coisas que precisam ser combatidas. Então não é à toa que Jesus não resistai ao mal. Não bata de frente, dá uma olhada, tire a alimentação do mal, e o mal acaba enfraquecendo tanto e tanto que é possível vencer. Bom, alguém diria, hoje a Cléo conversando, ela falou, mas tem coisas que não dá para mudar. Por exemplo, quando eu falhei no passado, numa vida anterior, não posso mudar mais, mas eu posso corrigir os hábitos do presente e aguardar que a lei divina me coloque em frente àquelas pessoas a quem eu devo a restituição daquilo que eu tirei, daquilo que eu ofendi no passado. Então a nossa vida será muito melhor, teremos resultados muito melhores em todos os campos da atividade, se você destruir a fonte de alimentação deste mal. Porque bater de frente com o espírito obsessor sem mudar teus hábitos é zero possibilidade. Zero possibilidade. É possível que ele saia dali porque ele percebeu que está atrasando o seu desenvolvimento. Ele vai embora. Mas como disse Jesus, olha, quando você tiver liberto destes que estão dentro da tua casa é o teu mundo interior. Quando você estiver liberto, limpe a casa. Limpar a casa, o que é? Sair varrendo? Não. Limpar a casa é corrigir aquilo que as morbidades que estão empesteando o teu mundo íntimo, no campo do pensamento, no campo da atitude, no campo do hábito. E ele, Jesus, foi mais severo. Limpe a casa, porque se esse sai e a casa estiver suja, voltarão outros, uma legião. E depois é quase impossível tirar. Impossível não é, mas vai demorar muito tempo. Não sei se eu passei a mensagem, que a gente quer bater de frente para resolver. E muitas vezes, na maioria das vezes não, sempre tem que limpar aquilo que está alimentando o nosso desequilíbrio. Obrigado.